Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um pouquinho, para falar um pouquinho da minha luta, do meu desejo de estar sempre na presença do Senhor Jesus. Tem sido muito difícil. Eu confesso para vocês que eu tenho passado por muitas lutas, muitas batalhas, dificuldades. Cheguei muitas vezes pensando que tudo é certo demais, certo? A única coisa que eu tinha e tenho a certeza é do amor de Deus, certo? Do amor de Deus por nós, certo? E do desejo enorme que eu tenho no meu coração de espalhar esse amor, de espalhar a palavra do Senhor a todas as pessoas que tiverem dispostos a ouvir e entender a palavra, não só ouvir, mas deixar que ela desça até o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que mesmo diante de todas as lutas e todas as dificuldades, você tem que ser forte, você tem que caminhar firme e não sair, não abandonar a presença do Senhor. Muitas vezes você se sente triste, né? E pensa em desistir. Mas aí Deus chega e diz: filho, eu estou contigo. Filha, eu estou aqui segurando em suas mãos. Caminha firme, segue adiante e não desobedeça. Não desobedeça ao nosso Pai. Não muda a rota, certo? Não muda a rota. Se o Senhor te escolheu, por favor, não desiste. Não muda a rota. Não segue outro caminho. Não segue outra direção. Não faça como Jonas. Jonas desobedeceu ao Senhor. O Senhor tinha uma missão para Jonas. Chamou, conversou com Jonas para que ele fosse até a cidade de Nínive pregar, falar, levar o amor, espalhar o amor do Senhor, porque aquela cidade estava muito mal. Ela estava seguindo todas as coisas erradas, fazendo tudo de errado, seguindo outros deuses, né? E toda outras coisas, como as coisas não seguia as coisas certo? Não seguia o que Deus tinha deixado para ser feito. Ele queria seguir uma vida de orgia, certo? De sexo, de coisas que desagradavam a Deus. Eles faziam tudo, eles estavam fazendo tudo que desagradava a Deus. Então, isso aí subiu até o céu. Foi quando Deus viu e chamou Jonas para que ele fosse até a cidade de Nínive, falar com aquele povo para que eles obedecessem e saíssem daquela vida e seguisse ao Senhor.
Porém, Jonas mudou a rota. Jonas pegou um barco e foi a outra cidade. Ele foi a Tarsis. Ele não quis obedecer ao Senhor. Mas assim, Deus, bom, às vezes a gente pensa que é castigo, né? Às vezes a gente pensa que Deus está nos castigando. Não, mas Deus está fazendo com que a gente perceba que nós estamos fazendo errado. Então, Deus enviou uma grande tempestade. E naquele barco, enquanto aquela tempestade estava ali, Jonas estava bem tranquilo no porão, dormindo. Então aquela agonia, aquela coisa toda, aquele medo. Aí alguém desceu e foi lá no porão. Levanta e faz alguma coisa. Fala com o teu Deus para acalmar essa tempestade, senão nós vamos morrer. Mas Jonas já sabia o que tinha acontecido, né? Sobre sua desobediência. Tá vendo? Por qual motivo não devemos desobedecer ao Senhor? Desobedecer, seguir um outro caminho e não aquele que o Senhor escolheu para que nós seguíssemos. E então, Jonas já sabia o que tinha acontecido. Então disse que só havia uma saída para eles, que ele jogasse ele sobre as águas. E o pessoal tinha medo, né? Tinha medo de Deus fazer alguma coisa com eles, né? Porque Jonas, eles entenderam que Jonas era uma pessoa enviada por Deus. Então o que eles fizeram? Mesmo assim, eles jogaram Jonas ao mar. E Jonas foi engolido por uma grande baleia que o jogou para fora do mar. E então, por quê? Porque mesmo lá dentro da barriga do peixe, Jonas começou a orar ao Senhor. Ele viu que errou. Jonas viu que errou e começou a orar ao Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, meu Pai. E então Deus fez com que aquele peixe tirasse Jonas, jogasse Jonas para fora do mar, porque ele tinha submergido, né? E então aquele grande peixe jogou ele para fora do mar. E Jonas decidiu honrar ao Senhor, voltar e seguir e fazer tudo aquilo que Deus falou para que ele fizesse. Pois é, pessoal, é isso aí. Não devemos desobedecer ao nosso Deus, desagradar ao nosso Deus. Vamos seguir firme, mesmo diante das adversidades, das situações difíceis, que sejamos fortes. Porque Deus é o nosso porto seguro, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nele eu confio e espero todos os dias da minha vida até a eternidade. Amém.